Hoje a gente vai mexer um pouco, tá, com alguns componentes e a gente também vai tentar trabalhar com esses componentes de alguma forma, fazer eles funcionarem em conjunto com alguma variável, fazer um componente alterar o estado de algum item, alguma coisa, tá? Então eu vou dar alguns exemplinhos aqui para a gente poder estar se acostumando, tá, com toda essa parte aí. E o que eu pensei em fazer? Vamos lá. Eu pensei em fazer a seguinte coisa, tá? Eu vou ver se a gente vai fazer só isso ou se vai fazer mais coisas. Daria para fazer várias coisas, mas eu não quero fazer muito rápido, porque senão vai ficar ruim pra gente entender, tá? Mas o que eu quero fazer? Eu quero colocar uma barra de seleção aqui, sabe aquela barrinha que tem uma bolinha aqui, ó? E é onde você pode arrastar essa bolinha para um lado e para o outro, ou para lá ou para cá. E dependendo do estado que estiver essa bolinha, seja maior, tá? Ou seja menor, eu quero que ela altere o tamanho de um texto, tá? Então, se eu empurrar para a direita, eu quero que o texto fique maior. Se eu empurrar para a esquerda, eu quero que o texto fique menor. Tá, mas para que isso? Bom, vamos supor que você tenha um aplicativo e esse aplicativo seja direcionado para várias idades. Por exemplo, um aplicativo de loja, onde você compra perfumes, onde você compra algumas coisas. Você tem que pensar de que muitas pessoas diferentes vão usar o teu aplicativo. E vamos supor que pessoas mais idosas vão usar o teu aplicativo. Pessoas que precisam de uma fonte maior. Tá? Pessoas que precisam de uma fonte maior para poder ler o conteúdo com mais facilidade. Então vamos criar essa configuração. Ok? A gente vai criar essa configuração para futuramente, sei lá, você colocar ela no teu aplicativo. Tá, mas você vai me ensinar só a fazer essa lógica e eu vou ficar preso a isso? Não. Do jeito que eu vou te ensinar aqui, você vai conseguir aplicar a outros parâmetros, tá? Você vai conseguir aplicar esse mesmo conceito a outros parâmetros, ok? Então você não vai ficar restrito ao que eu te ensinar aqui, porque a minha intenção aqui nesse curso é fazer com que você não só saia daqui fazendo, né? Aliás, desculpa, o que eu vou te ensinar, mas também utilizar de outras formas. Então vamos voltar aqui, vamos entrar no nosso Sketchware. Certo? Vamos apagar aqui o nosso projeto que a gente tinha feito antes e vamos criar um novo projeto. Eu vou chamar esse projeto de configuração. Criamos o projeto e iniciamos com ele vazio, ok? Ok. Vamos lá, vamos supor que temos um aplicativo. Nesse aplicativo, vamos ter aqui, por exemplo, eu vou colocar alguns lineares aqui, 1, 2, não, vamos fazer de um jeito diferente. Vamos ver aqui por trás como é que funciona a lógica que a gente vai trabalhar aqui hoje. Depois a gente aplica isso a outro elemento, tá? Então eu vou colocar aqui por enquanto só um linear. Em vez de colocar esse, vamos colocar esse aqui direto, vertical. Opa, peguei um scroll. Linear vertical. E vamos dar um match parent para que ele preencha a tela toda. Pronto, agora ele está preenchendo em todos os ângulos a nossa tela. Eu vou fazer o seguinte também. Eu vou remover essa barra aqui de cima, tá? A toolbar dali de cima, ó, tá vendo? Aquela barrinha azul. E vou deixar o teclado como hidden.
Vou esconder o teclado. Assim a nossa tela fica mais limpa, certo? Só vai ficar a barra de status aqui em cima, que é essa barra aqui, ó, do próprio celular, ok? Isso também dá para alterar a cor, dá para esconder ela, mas a gente não vai ver isso agora. A gente vai deixar assim mesmo, só para deixar a tela um pouco mais limpa. E esse linear, eu vou colocar ele com uma gravidade no centro, nos dois eixos, para que o texto fique bem aqui no meio, ok? Vou aumentar o tamanho dele para 30, para que a gente possa ter uma visualização melhor. Meu pai mandando o contato do mecânico aqui. E eu vou colocar o valor dele aqui em 0, certo? O conteúdo que vai estar sendo mostrado nele é o número 0. E para que isso? Por causa que é o seguinte, a gente vai pegar aqui uma progress bar. Uma seek bar. O que é essa seek bar? Você pode alterar o estado dela, tá? Só para ter uma visualização melhor, eu vou compilar o projeto aqui, certo? Eu vou abrir nosso projeto. E ó, tá vendo? A gente pode arrastar ela, ó. E cada ponto desse aqui que ela anda é um valor que ela recebe. Então, por exemplo, o valor dela aqui no começo é 0. Se a gente arrastar ela um pontinho para o lado, o valor dela vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Tá, mas essa barrinha ela fica limitada ao tamanho dela. Então, por exemplo, se eu quiser que ela não chegue só no 50, por exemplo, eu quero que ela chegue no 1000. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso também. Deixa eu só até ver aqui se dá para... Tem uma versão do Sketchwork que dá para fazer isso aqui pela barra. Ah, tá certo. Aqui. Em Max. Ou seja, máximo. Ou seja, essa barra ela vai do valor 0 ao valor 100. A gente pode colocar um valor maior nela, que ela vá do 0, por exemplo, ao 500. Ou seja, quando a gente arrastar ela até o final, ela vai adicionar 500 no valor dela. E não só 100. Então a gente pode configurar da forma que a gente achar melhor, tá? Futuramente a gente talvez possa fazer uma barra personalizada, tá? Personalizada, não essa coisinha azul feia aqui, mas a gente sim pode fazer uma barra personalizada, com algum ícone, alguma coisa, mas por enquanto ainda não. Vamos deixar o valor dela aqui em 50. Ok? Aqui em evento, na nossa seek bar, a gente tem alguns componentes, tá? A gente tem um progress change, a gente tem aqui o onStart e o onStop, tá? O evento que a gente vai usar aqui hoje é só o primeiro, o onProgress, tá? Esse onProgress, ele é o quê? É quando você finaliza, tá? Não quando finaliza, é quando tá em progresso, tá? Quando o teu projeto, quando o teu processo tá em progresso ainda. A gente já vai entender isso aí. E até eu mesmo, quando eu estiver fazendo, eu vou poder explicar melhor para vocês, tá? Vamos acessar esse evento aqui só para a gente ver o que a gente recebe. A gente recebe esse valor numérico. Essa variável numérica é o valor que vai estar guardado lá dentro da seek bar. Por exemplo, se você move a seek bar para um lado em específico, aqui vai ser alterado com o valor que você alterou lá na seek bar. Tá? Vamos fazer o seguinte, só para nossa visualização ficar boa, a gente vai criar um text view, né? A gente já criou isso lá, desculpa. A gente vai acessar esse texto através do set text e vamos selecionar ele.
A gente vai colocar para que esse número que está aqui dentro possa ser visualizado dentro do nosso TextView, mas não dá para colocar ele aqui dentro. Então o que a gente vai fazer? A gente precisa converter esse valor aqui em operadores e a gente vai pegar esse valor sem a casa decimal. Como eu tinha explicado antes, não sei se vocês lembram, o valor decimal é, por exemplo, 10,09, por exemplo. Essa casa que vem após a vírgula é um valor decimal, tá? É uma contagem decimal. Sem a contagem decimal, é só 10, 20, 30, valores inteiros, ok? Então isso é um valor sem decimal. E a palavra without significa sem, ou seja, sem a casa decimal. Eu não quero a casa decimal. Eu não quero nada com vírgula e depois a vírgula. Então vamos utilizar só números inteiros. Mas se o teu projeto vai trabalhar com valores decimais, ou seja, valores muito pequenos, por exemplo, eu quero que a SICBAR adicione não um valor inteiro. Eu quero que ela adicione 0,5. Eu quero que ela adicione meio valor quando ela for arrastada. Quando a gente estiver em progresso. Então, você pode estar usando o toString with decimal, que significa com decimal, tá? Mas a gente não vai utilizar ele, mas o conceito é o mesmo. A diferença é que ele vai utilizar valor decimal. A gente vai pegar o progress value, tá? E vamos jogar aqui dentro, que ele aceita um valor numérico. E esse toString vamos jogar dentro do texto, certo? Então esse texto agora está apto a receber um valor numérico, tá? A gente está fazendo essa conversão. Então se a gente grudar ele aqui em cima, a gente vindo aqui, como eu já tinha mostrado na nossa parte de lógica, tá? Em Java, a gente consegue ver a conversão que a gente está fazendo, tá? A gente consegue ver que a gente está setando o texto com um valor numérico. No caso, a gente está fazendo a conversão do valor para um valor numérico, ok? Para a gente poder estar visualizando. Mas isso aqui não importa. A gente já tem os blocos lógicos que é para a gente não precisar ficar fazendo isso aqui. Até porque, por exemplo, eu vou copiar aqui para mim só não digitar. Se a gente, por exemplo, pegasse esse bloco lógico, excluísse ele, viesse aqui em Add Search Directly, a gente poderia colocar esse código direto aqui, ó, e dar um save. Porque esse Search Directly, ele é inserir uma fonte diretamente. Inserir, entre aspas, assim, dando a tradução exata, inserir um recurso diretamente. E essa linha de comando que está em Search Directly aqui pra gente é a mesma coisa que essa lógica em blocos, tá? Então, a lógica é a mesma. Tanto é que se a gente grudar os dois juntos aqui, a gente tem as mesmas linhas de comando, ó, duas vezes, tá? Porque é a mesma coisa, então vai funcionar da mesma forma. Por isso que eu falo, não fique ligando para se eu apertar aqui na parte de comandos e ficar vendo esses comandos aqui, tá? Porque é a mesma coisa de você digitar uma linha de comando em Java, tá? Quando você vai, por exemplo, programar um jogo na Unity, que é aquela engine de jogos. Lá você utiliza linhas de comando. Já quando você vai programar na Unreal Engine, você não utiliza linhas de comando, você utiliza blocos lógicos. Então é a mesma coisa. A diferença é que dentro desse bloco lógico tem uma linha de comando e a gente consegue ver ela por aqui. Qual que é a linha de comando que está sendo executada dentro desses blocos, tá? Então beleza, vamos lá. A gente já consegue estar vendo no texto qual que é o valor da SICBAR. Vamos compilar o nosso projeto e ver se isso daqui vai funcionar mesmo. Compilamos o nosso projeto, vamos atualizar e vamos abrir ele. Vamos arrastar a nossa barra e ver o que acontece. Tá vendo, ó? A gente já consegue ver em qual valor
a nossa barra tá. Ó. Como eu tinha programado lá, ele vai até 50. Então vamos voltar aqui e vamos fazer a mudança do valor dessa SIC bar. Agora ela não vai só até 50. Ela vai até 500. Ok? E vamos compilar de novo. Compilamos o nosso projeto, vamos abrir ele. E agora vamos ver, ó, tá vendo que o valor, ele anda muito mais sensível. Ele tá muito mais sensível. Um toquinho que a gente dá, ele aumenta muito o valor. Mas agora você pode ver que ele tá indo até o valor 500, tá? E você pode colocar isso aqui com valor decimal, mas a gente não vai trabalhar nisso aqui agora, ok? Então a gente já consegue estar selecionando e visualizando qual o valor da SIC bar. Qual que é o valor que ela guarda lá dentro pra gente? Qual que é o valor que ela tem aqui dentro dela, tá? E qual que vai ser a nossa intenção aqui agora? Vai ser com que essa SIC bar altere o tamanho de um texto, tá? Altere a escala de um texto. Tá, e como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer com que o texto receba o valor da SIC bar? A gente vai fazer isso com esse texto aqui mesmo, tá? Vamos lá. Vamos entrar aqui na nossa programação da nossa SIC bar e onProgressChanger. Eu quero mostrar outra coisa para vocês, tá? Eu quero mostrar aqui o também... Não. Esquece. A gente não vai fazer isso agora. Eu vou deixar isso aqui para vocês fuçarem e ver o que acontece. Porque a melhor forma de aprender é tentando, é errando e é corrigindo os teus próprios erros, tá? Foi assim que eu estudei, foi assim que eu aprendi. Ah, mas você tá fazendo um curso você vai me deixar fazer as coisas? Então para que eu preciso do teu curso? O meu curso é para te dar o chute inicial. É para chutar a tua bunda e falar assim, ó, vai, cara. Faz dessa forma que vai dar certo, tá? Tenta desse jeito que vai dar certo. Então eu já te dei o pontapé inicial aqui, ok? Eu quero que depois, quando esse vídeo acabar, que vocês testem o que esses dois eventos aqui faz. Porque esse daqui, você já sabe, ele atualiza em tempo real. Uma casa que você andar nesse valor sem decimal, ele já vai atualizar aqui, tá? Ele é uma atualização em tempo real, tá? Então eu quero que depois vocês vejam o que esses outros dois eventos fazem, tá? E depois me digam nos comentários, eu descobri o que faz, tá? Consegui. Mas eu não quero que vocês falem o que ele faz. Eu quero que vocês dêem, porque senão outras pessoas vão vir no comentário e vão falar assim, e vão ver o que faz e só vão ler o que você fez mesmo, tá? Eu quero que vocês deixem essas pessoas tentarem descobrir o que acontece aqui, certo? Vamos voltar aqui no nosso evento onProgress. Em vez da gente alterar o texto, a gente vai alterar o tamanho do texto, certo? A gente tem vários componentes aqui. Por exemplo, um set rotation, um set alpha, um set translation, tá? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. A gente tem set translation nos dois eixos, tá? Seja no eixo X ou no eixo Y. Eixo Y para cima e para baixo, o eixo X para um lado e para o outro. A gente tem a escala, tá? A gente tem a escala, um set scale, e a gente tem, além do set scale, a gente tem um get scale também. Esse get scale, ele vai pegar o tamanho que está esse texto agora. Por exemplo, a gente setou o texto para 30. Então aqui dentro vai estar guardado o valor de 30, tá? Então ele é só para pegar o valor. A gente tem um get location, tá? Um get height, a gente tem um get width. O que mais a gente tem aqui? Esse get shield aqui, esse get child, a gente não vai falar sobre ele agora. A gente vai falar sobre filhos futuramente, tá? Não vamos falar sobre ele agora e nem sobre esse add view aqui, tá? A gente tem o set stroke, que também pode ser alterado dessa forma, de forma dinâmica. A gente tem um set text size,
a gente tem o Set Progress, que é referente à nossa SIC Bar. A gente pode alterar, por exemplo, o estado da nossa SIC Bar através de outra coisa, tá? Através de outra coisa. Então, por exemplo, digitar em um edit text. Por exemplo, quando a gente digitar no edit text 30, automaticamente a SIC Bar vai ir para o 30, tá? Então a gente pode fazer isso através de uma SIC Bar, a gente pode fazer através de um edit text, a gente pode fazer isso através de um botão, por exemplo, a cada clique ele aumenta 1, tá? A gente pode dar um set max, onde a gente pode alterar qual que vai ser o máximo da SIC Bar através daqui, tá? Então a gente tem vários complementos da hora aqui que a gente pode usar. Mas o que a gente vai usar agora é vindo aqui na aba de widgets e pegando esse set text size, tá? E nele a gente não precisa desse without decimal, desse toString, dessa conversão. A gente pode colocar direto o valor aqui e selecionar o nosso texto. Vamos lá compilar e ver o que acontece. Vamos apertar em Run. Vamos atualizar. E vamos abrir. Certo? Ó, tá vendo que ele tá alterando o tamanho do texto. E olha que é uma animação bem fluida, tá vendo? Ele não fica travado, ó. É bem fluido, tá vendo? Por que ele tá empurrando a barra para baixo? Porque os nossos elementos eles não estão fixos em um ponto específico, tá? Então ele tá empurrando a barra para baixo. Mas isso aqui não pode acontecer, ele não pode empurrar a barra para baixo, tá? Ó, a gente pode deixar o texto bem pequenininho até ponto dele ficar 0. Até o ponto dele se tornar 0. E a gente pode deixar ele grande o suficiente até ponto dele quase preencher a tela toda. É que o máximo, tá? Outra coisa, vamos fazer uma coisa legal aqui. Para conforme o tamanho, ele também alterar qual que vai ser o valor que tá? Então vamos vir aqui em View de novo. Vamos vir aqui em Set Text. Vamos pegar de novo a conversão without decimal. E vamos pegar de novo esse Progress e vamos selecionar o nosso texto. Então agora, além dele alterar o tamanho do texto, ele também vai mostrar no texto qual que é o valor que está sendo... que está em tempo real ali, tá? O valor está em tempo real. Então vamos compilar de novo. Certo? Vamos abrir. Agora, além dele alterar o tamanho, ele também vai estar alterando o número. Ó, até um ponto que ele não caiba mais na tela. Por quê? Porque número ocupa espaço. E aqui temos 3 dígitos, correto? Então ele está ocupando muito espaço. Ó. Tá vendo? Mas a lógica funciona. A lógica funciona. Ele está alterando o valor. Ele está mostrando para a gente qual que é o valor que está na SIC Bar. E também, em tempo real, alterando o tamanho. Cara, pra falar a verdade, é bem gostosinho mexer com isso, né, cara? É bem satisfatório ver isso aqui funcionando, cara. Ver a tua lógica trabalhando em tempo real ali com você, né, mano? Então é muito louco. Ó, até um ponto que ele se torna, ó, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Até o ponto que ele se torna 0 e some. Tá? Cara, então isso é muito legal. E a gente pode alterar o valor aqui também, tá? A gente pode vir aqui no Max e alterar até onde ele vai. Por exemplo, tá ficando muito grande o 500. Vamos voltar aqui para 100. Vamos colocar, sei lá, 90. Vamos colocar 90. A gente tem esse Progress aqui também, que já eu vou falar o que ele funciona. Eu só vou alterar ele aqui, tá? Vou colocar ele em 50 aqui. E vocês já vão ver o que acontece, tá? Opa, deixa eu tirar o 50. Vamos colocar aqui 20. Vamos colocar 20. E a esse ponto do campeonato você já deve ter percebido o que aconteceu, né? Mas vamos compilar o nosso projeto de novo. Vamos atualizar e vamos abrir ele. Você pode ver que, ó, ele já começou a nossa SIC Bar a partir do 20, tá? Ele já começou no 20. A gente consegue diminuir para baixo. Mas ele já começou no 20. E ele vai até o 90, certo? Ó, foi para 0. Se a gente abrir o nosso aplicativo de novo, deixa eu até ver onde é que ele tá. Tá aqui, ó, config.
Vamos abrir ele de novo, ó. Tá vendo? Ele não tá mostrando o valor 20. Ele não tá mostrando o valor 20. Por quê? A gente não tá atualizando isso aqui em tempo real também. A gente pode atualizar esse valor em tempo real, para que quando ele iniciar, ele já mostre que a barrinha já tá em 20. Mas isso aí a gente precisaria guardar esse valor numa variável, e essa variável jogar lá para o onCreate, para o onCreate atualizar o texto com o valor que está aqui agora, quando a gente abre o aplicativo. Mas isso aqui a gente não vai fazer, tá? Isso aqui eu também vou deixar para vocês fazer, tá? Então fica como uma liçãozinha de casa isso aqui que eu tô passando. Tenta fazer, além de descobrir o que aqueles dois eventos faz, tenta também já colocar aqui na Seekbar qual que é o valor dela agora. E como eu tinha explicado, você já deve ter até percebido o que esse progress faz, tá? Se a gente vir aqui e vir aqui, ó. Aqui, ó. Opa. Em progress, tá? É o valor inicial dele. É por onde ele vai começar. No caso aqui, ele está começando em 20. Tá? No caso aqui, ele está já começando em 20. Então, ele já vai começar em 20. Porém, ele não está alterando o tamanho do texto, porque isso a gente precisa fazer pelo onCreate, tá? Eu vou deixar isso aqui para vocês tentarem fazer. Se caso vocês falarem, não estou conseguindo fazer, ninguém está conseguindo fazer isso, a gente vai fazer outro vídeo sobre a Seekbar de novo. E eu vou estar fazendo essa parte. Eu vou estar mostrando o que é os outros dois eventos e vou estar mostrando como que faz essa atualização em tempo real, tá? Mas eu vou deixar isso aqui para vocês. Se vocês não conseguirem fazer, no próximo vídeo, no próximo dia, na verdade, porque aqui eu tô tentando postar um vídeo por dia. Se vocês não conseguirem fazer, no próximo dia eu já posto um fazendo isso aqui, tá? Por exemplo, colocando a Seekbar já para começar em 20. E para o texto, o tamanho dele também já começar em 20. E para o número nele já ser mostrado o número 20, tá? Mas isso aqui eu vou deixar para vocês por enquanto. Então a gente já fez a nossa primeira configuraçãozinha, tá? Onde a gente já pode alterar a fonte do nosso texto. Então, por exemplo, se vocês forem fazer uma configuração para alterar o tamanho do texto, para a pessoa poder selecionar o tamanho da fonte do teu aplicativo, você vai fazer por aqui. Tá, mas pera um minutinho. Eu vou ter que fazer, vindo no evento e on progress change, eu vou ter que fazer isso aqui para cada texto? E se, por exemplo, eu tenho... Cara, quantos textos vai ter em um aplicativo? Quantos textos tem em um aplicativo? Sei lá, 200, 300 textos? Eu vou ter que fazer isso aqui 300 vezes? Eu vou ter que copiar, fazer para o outro, copiar, fazer para o outro, copiar, fazer para os outros, e copiar de novo, e fazer para os outros, e copiar mais uma vez, e fazer de novo, e de novo... Cara, eu vou ter que ficar fazendo isso para todos os textos? E aí vai ficar essa bagunça aqui? E sem falar uma coisa. O que você faz na main, no caso na nossa atividade principal, ele não altera em outras atividades. Então, como que eu vou selecionar a fonte em outra atividade, sendo que isso só vale para essa atividade? É aí que a gente vai entrar numa coisa chamada Saved Preference, tá? Que é esse componente aqui. Se a gente vir em evento, vir em component e criar um novo componente, desculpa, por aqui não. Eu não quero que vocês mexam nessa parte aqui agora. Eu vou vir aqui pelo onCreate, depois a gente vai ver essa parte aqui de criar componentes por ali, tá? Não quero que vocês mexam nela aqui agora, eu quero que vocês mexam nos palettes, tá? Aqui em Component, se a gente clicar aqui em Add Component, a gente tem um componente aqui chamado Shared Preference. O que é o Shared Preference? Ele vai guardar valores na memória, fora do aplicativo, lá nas pastas do teu celular, tá? Lá na data do teu celular. Então a gente pode criar
por exemplo, um valor e pedir pro Shared Preference guardar esse valor lá, porque você vai usar ele futuramente em outra atividade, em outra tela, tá? Então, por exemplo, como que isso aqui funciona? A gente setou o tamanho do texto para 20. A gente setou o tamanho do texto para 20, por exemplo. Isso na tela configurações. Mas a gente quer, por exemplo, na tela principal, na tela home, que esse texto também seja 20. Então a gente vai criar um shared preference, guardar esse valor 20 lá na memória do celular. E aí quando a gente voltar para a tela home, eu quero que logo que iniciar a tela, ele pegue o valor que está lá na memória do celular e sete o tamanho do texto com o valor que está lá. Tá? Então a gente pode guardar valores dentro da memória do celular, tá? Qual que é a vantagem e desvantagem disso aqui? A vantagem é que ele não ocupa espaço e nem internet, tá? Não vai precisar de internet. Mas vai ter um problema nisso aqui. Tem como resolver, claro, mas eu não vou citar agora. Mas também se você apagar os dados do teu aplicativo quando você voltar, ele vai estar zerado. O Shared Preference vai voltar a ser um valor vazio de novo. Então a sua fonte... Tá, mas isso não pode acontecer. E geralmente a gente usa o Firebase para resolver isso, para guardar esse valor de forma online. Tá? Mas a gente não vai mexer nisso aqui agora. A gente só quer mexer com os valores por enquanto. A gente só quer brincar com os valores. Tá? Então não fique preso nisso aqui agora, tá? Mas eu estou explicando que dá para guardar esses valores. Dá para setar ele em diversas telas diferentes, tá? Então, por exemplo, dá para fazer isso pelo More Block também. Se a gente vir aqui em Component, vir em More Block, criar um novo More Block, e esse More Block vai ser responsável por guardar também esse valor. Ele vai ser responsável por guardar esse valor para você. Ok? Então dá para fazer por aqui também. A gente já vai ver isso aqui, a gente até já viu, né, um vídeo sobre o More Block. Mas assim, se eu ficar ensinando tudo, exatamente como fazer cada coisinha aqui, primeiro, a gente vai ter mais de 500 aulas aqui. E segundo, que vai ficar maçante para algumas pessoas, tá? Então eu quero que, por exemplo, o que eu ensinei aqui, vocês vão lá pro Sketchers, acabou meu vídeo, vai lá. E cara, cria um novo projeto, não faz isso no teu projeto principal, pelo amor de Deus. Cria um novo projeto, cara, e fuça, tá? Brinca com valores, erra, faz errado, tenta corrigir, tá? Então, é isso que eu quero de vocês, entendeu? Eu quero que vocês fucem, mexam no aplicativo e tentem fazer do jeito de vocês. Tentem fazer com que a lógica de vocês funcione. Ok? Vamos ver se dá pra gente fazer outro exemplo aqui. Claro que dá. Como assim não dá, né? Vamos fazer da seguinte forma. Em vez de alterar o tamanho do texto, vamos fazer para ele alterar outra coisa. Vamos pedir para ele alterar a posição. A posição. Vamos fazer assim. Em vez de pegar o set size, vamos vir aqui em view. E vamos pegar primeiro aqui o set rotation. Vamos rotacionar o nosso texto, tá? Que é o nosso text view 1. E vamos colocar ele aqui no progress. Opa, desculpa. A gente vai colocar esse daqui aqui. Agora ele não vai estar alterando mais o tamanho, ele vai estar alterando a rotação. Ou seja, cada valor que a gente der, ele vai rodar o texto. Certo? Vamos abrir. Ó, vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Tá rodando. Como finalizou em 90, esse valor está em graus. Tá? Então ele está rodando em 90 graus. Se a gente voltar, ele volta para o normal. Certo? Então a cada um que anda, ele roda 1 grau do nosso texto. Tá? Bacana, né? Vamos voltar aqui. Vamos vir de novo aqui
em onProgressChanged, vamos pegar outra coisa para ele alterar. Vamos pegar aqui para ele alterar agora esse aqui, a translação. O que é a translação? É o ponto dele, o ponto em que ele vai estar localizado de acordo com o eixo inicial dele, certo? Vamos pegar o nosso TextView, vamos compilar o nosso projeto de novo, vamos atualizar e vamos abrir. Vamos ver o que é que acontece agora? Ó, ele está indo para o lado. Para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Ok? Ele está indo para um lado e para o outro, tá vendo? Então funciona. Para a gente visualizar isso aqui melhor, vamos deixar o tamanho dessa seek bar maior. O máximo dela. Em vez de 90, vamos deixar 500. Vamos dar um run de novo. Vamos abrir. Agora o valor da seek bar é maior. Então ó, o que acontece? Até o ponto que ele some da tela. Não chegou a sumir aqui por causa do tamanho do meu DPI, tá? Por causa do DPI, isso varia de celular para celular. Se a tela do celular for melhor, esse ponto aqui vai sumir. Tá, ó, tá funcionando. Ele tá indo para um lado e para o outro. Ok? A gente pode fazer isso aqui, por exemplo, para uma configuração de onde vai ficar os nossos pontos na tela. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa seek bar aqui, vamos adicionar outra. Vamos adicionar outra. Essa de cima vai ser responsável, eu vou até alterar aqui o ID dela. Essa vai ser a seek bar X. E essa aqui vai ser a seek bar underline Y. Agora essa de baixo, eu vou deixar ela também com o valor de 500, tá? No máximo. Essa de baixo vai ser responsável por levar o texto para cima ou para baixo. Vamos vir aqui em evento, onTextChanged. E a gente vai pegar aqueles mesmos componentes. Só que para ficar mais rápido, o que eu vou fazer? Vou vir aqui nesse daqui e vou salvar esse daqui. Toda essa lógica. Vou deixar aqui como qualquer nome aqui. Vou vir na lógica de baixo. E vou colar essa lógica aqui. Pronto. Aí ele já está com os nossos valores aqui, tá? Os mesmos valores. E o texto que a gente quer alterar é o mesmo texto. A gente não quer alterar um texto diferente. Tá? Então, vamos voltar aqui. Vamos compilar o nosso projeto. Opa, aliás, eu até esqueci de um negócio. Aqui a gente não quer alterar a translação no eixo X, mas eu vou deixar assim só para mostrar um negócio para vocês. Certo? Só para mostrar um negócio para vocês. Deixa eu atualizar e abrir. Agora, tanto a barra de baixo quanto a barra de cima, elas alteram o valor de translação do texto. Mas e se, por exemplo, essa daqui tiver em... Vamos deixar aqui em 230. E essa daqui, ó. Tá vendo que se a gente alterou, ela voltou para 0? E se a gente alterar essa daqui, ela continua da onde tá. Se a gente alterar essa daqui, ó, ela dá umas travadas, ó. Tá vendo que ela dá umas travadas? Por quê? Porque ela pega o valor anterior. Tá? Ela pega o valor anterior e, desculpa, o valor atual da seek bar atual e atualiza essa translação com o mesmo valor, com o valor atual da nova seek bar. Tá vendo? Então, por exemplo, se eu deixei essa daqui em 500, essa de baixo, ela não tá em 500. Ela não tá em 500. Então, quando a gente mover ela, ela vai setar um novo valor para o texto, ó. 200. Mas essa daqui ficou presa em 500. Então, se a gente mover ela de novo, ela vai voltar para o valor anterior, ó. Isso aqui é simplesmente a nossa lógica de guardar valores, tá? Guardar valores. A gente vai ver sobre guardar valores talvez no próximo vídeo aí, tá? E se eu acabar esquecendo de fazer esse vídeo sobre guardar valores em shared preference ou guardar em more block, vocês podem me cobrar, tá? Podem me cobrar que eu faça o vídeo ou no mesmo dia ou por dia seguinte, tá? Mas por enquanto a gente não vai mexer nisso aqui.
Se vocês quiserem arriscar e tentar fazer, maravilha, vai fundo. Eu vou adorar que vocês façam isso. Se vocês não quiserem, se vocês falarem, não, eu prefiro que saia um vídeo sobre isso, sobre guardar valores, aí eu faço, ok? Mas por enquanto, a gente só está tentando ver aqui como que funciona essa lógica de atualização de valores, tá? Como que funciona essa comunicação entre um componente e outro, ok? Então vamos voltar lá para o nosso Sketchware. E esse de baixo, ele não vai alterar no eixo X, ele vai alterar no eixo Y agora. Então o de cima vai ficar responsável pelo eixo X e o de baixo vai ficar responsável pelo eixo Y, ok? Então vamos pegar aqui em View e vamos pegar aqui a translação no eixo Y e colocar esse valor aqui. E vamos selecionar qual texto que a gente quer alterar, que é o Text View 1. E pronto, um vai estar responsável pelo eixo X e o outro responsável pelo eixo Y. Vamos compilar o nosso projeto e ver o que vai acontecer. Se um valor vai dar conflito com o outro. Ó, esse move para o lado e esse move para cima ou para baixo. Aliás, eu até fiz um negocinho lá que ele não está mudando para cima. Ele está mudando para baixo. Isso tem a ver com a posição do valor. Se ele está abaixo ou acima de 0. Tá? Então, eu não vou explicar isso nessa aula também. Não vou explicar isso nessa aula. Mas se vocês quiserem tentar, vocês podem fazer também. Aqui, se vocês perceberem, ele está jogando para baixo. Para jogar para cima, por exemplo, eu teria aqui ou alterar em qual eixo, em qual sentido do eixo essa barra vai estar fazendo essa alteração. Ou mudar, como é que eu posso dizer? O valor dessa alteração, tá? Mas por enquanto ele está com valor positivo e esse valor positivo ele está mudando o eixo do texto, ele está levando o eixo do texto nesse sentido, para baixo, tá? Mas a gente não vai mudar isso aqui agora. Dá para jogar ele para cima? Óbvio que dá. Isso é a coisa mais fácil do mundo. É você mudar o sentido, tá? Você pode colocar, por exemplo, para o valor se tornar negativo. Se você colocar para ele se tornar negativo, ele vai para cima. Isso é simples, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo é como que funciona essa comunicação. Até porque a gente já está com 42 minutos de aula aqui. 43 minutos agora. Então eu só quero mostrar para vocês como que funciona essa comunicação entre um elemento e outro, tá? Então se a gente vir aqui, a gente pode alterar, em vez da translação, vir aqui em View, a gente pode pôr a rotação, a gente pode pôr, deixa eu ver o que mais aqui, o Stroke também funciona, tá? O Size, esse Set Progress é referente a Seek Bar. Vamos fazer outro exemplo aqui. Um exemplo que vai ser bacana, não só com o text. Acabei deixando ele para trás ali. Vamos tirar o text view. E vamos colocar aqui um linear. Pronto, colocamos um linear. Vamos alterar o tamanho dele. Vamos colocar aqui para 200. Pronto, para 200. E vamos alterar a cor dele também. Background color. Vamos colocar um cinza. Pronto. Vai ficar esse quadradinho cinza. E o que eu quero fazer aqui? Eu vou até tirar essa Seek Bar de baixo. Eu quero que quando eu arrastar essa Seek Bar, que ele adicione uma borda arredondada. Tá? Que ele adicione uma borda arredondada nisso aqui. Para ele não ficar esse quadrado feio aqui, tá? Então vamos vir aqui a um Text Change. Em vez de selecionar o texto, a gente vai selecionar o linear. Aliás, esse aqui é o linear 5, né? Deixa eu até conferir aqui. Ele é o linear 5, tá? Então vamos voltar aqui.
E qual que a gente vai pegar agora? Vamos pegar aqui esse corner radius, tá? Que é o raio. Vamos pegar aqui para alterar o raio do nosso linear 5. E vamos colocar que o valor que ele vai receber é o valor da seek bar. E a color vamos deixar na mesma cor que está agora. A gente pode mudar a cor também. A cor vai ser a mesma. Ele só vai alterar o raio. Vamos dar um run. Atualizar. E vamos abrir. Vamos ver o que acontece agora. Opa, até deixei ali para ele a translação ali, mas tá vendo que ele tá alterando o raio. Mas o raio, ele tá recebendo aqui um déficit muito pequeno. Ele tá recebendo um déficit muito pequeno. Vamos alterar aqui também o tamanho dele para cima, tá? No eixo Y para 100. Vamos ver aqui se ele fica maior. Pronto, ficou maior. Mas você pode ver que ele tá com um déficit muito pequeno. Por que acontece isso? Porque a seek bar tá em 500. Vamos colocar aqui a seek bar em 100. Que é o valor máximo ali da nossa... Que é o valor máximo ali do nosso raio, tá? E vamos também aqui em Event tirar essa translação aqui, para ele não jogar para o lado. Ele só vai alterar só o raio. Vamos dar um run. E vamos atualizar e vamos abrir. Pronto, vamos ver o que acontece agora. Ó, tá vendo que ele tá adicionando uma borda arredondada? Ó. Tá vendo? Então aqui a gente tem uma comunicação entre um componente e outro. E com uma atualização em tempo real. Mas, por exemplo, vamos supor que eu ponho isso aqui em 100. Se eu fechar o aplicativo e abrir de novo, ele volta para 0. Por quê? Porque ele não está salvando esse valor, ele não está guardando esse valor em lugar nenhum. E é isso que eu quero mostrar em outra aula, ou se vocês quiserem se arriscar a fazer sozinhos, podem se arriscar também, à vontade. Mas vamos deixar para uma próxima aula a gente ver essa questão de guardar valores na memória do celular, tá? Ou de forma online, tá? Mas tá aqui, tá funcionando, ó. A gente só precisa que, por exemplo, se a gente setar o valor em 20, que ele guarde esse valor 20. Tá? Que ele guarde esse valor 20 para quando eu abrir o aplicativo de novo, para que ele volte no aplicativo já com o valor 20. E a gente pode fazer isso de forma offline ou pode fazer isso de forma online. Da forma que você preferir. Tá? Então tá funcionando aqui a nossa lógica. Então, o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo é isso. É a comunicação entre um componente e outro. E a gente pode fazer isso com vários componentes. Tá? A gente pode colocar que ao mesmo tempo dele adicionar aqui um raio no nosso quadrado, ele também mostrar o valor aqui no texto. Por exemplo, vamos fazer um negócio aqui, um negócio que vai ser legal. Enquanto a gente ainda tem aqui alguns minutos aqui, eu quero que nesse text view, que eu vou colocar o tamanho dele em 40, para ficar bem grande, o que eu quero que aconteça? Tá? Aqui a gente vai usar até uns outros blocos. A gente vai fazer uma alteração aqui, vai fazer uma lógica um pouco mais complicada, por assim dizer. A gente vai utilizar controles. Tá? Vamos colocar aqui 4 controles. E a gente vai utilizar um valor igual aqui. Vamos colocar um valor igual em todos eles. E vamos grudar ele aqui. E eu vou colocar esse progress bar em todos. Vocês já vão entender o que eu estou fazendo. Quando o valor do progress bar for igual a 0, ou quando ele for igual a 1, ou quando ele for igual a 2, ou quando ele for igual a 3, tá? Ou seja, isso aqui vai estar verificando
o valor da SIC bar tá aonde? Tá em 1, tá em 0, tá em 1, tá em 2 ou tá em 3? Ele vai ficar verificando, tá? Eu vou até alterar aqui para ele não passar disso, tá? Para ele não passar desse valor. Eu vou dar aqui um max e vou deixar o máximo dele em 3. Pronto. Então o máximo dele agora é 3. Ele não passa disso. E voltando aqui na lógica de programação, eu quero que quando o valor dele for 0, o nome que vai mostrar no texto, vamos copiar isso aqui algumas vezes, tá? Ele vai mostrar um nome diferente a cada valor que tiver na SIC bar. Então, quando o valor for 0, o nome do texto vai ser Pedro. Quando o valor for 1, o nome vai ser Luiz. Quando o valor for 2, vai ser Amanda. E quando for 3, vai ser Janaína. Ok? Então, ele vai ficar verificando em qual valor... Opa, peraí, deixa eu só atender meu pai aqui. Ah, pronto. É que eu tô esperando o mecânico do carro vir aqui para poder arrumar o carro. Mas certo? Quando esse valor no Progress Value chegar no valor que eu desejei aqui, ele vai setar um novo nome para o nosso texto, tá? Então vamos ver se isso daqui realmente funciona, ou se não, ou se vai dar algum erro, alguma coisa. Vamos lá, vamos compilar o nosso projeto, vamos abrir ele. Certo, ele começou como text view porque a gente não colocou nada no onCreate, então ele não faz a atualização assim que inicia a tela. Mas vamos mudar aqui. Vamos pegar esse progress bar e vamos arrastar, ó. No valor 1 ele recebe Luiz, no valor 2 ele recebe Amanda, e no 3 ele recebe Janaína. No 0 que ele não mostrou pra gente, ele recebe Pedro, tá? Então a cada valor ele recebe um nome diferente, tá vendo? Ele recebe Pedro, Luiz, Amanda e Janaína. Depende do valor que está a SIC bar. Certo? Então, outra coisa aqui que você pode colocar, e não sei, numa futura atualização sua. Tá? Onde a pessoa, dependendo do valor de tal coisa, ela pode receber uma resposta. Tá? Então, tem várias coisas que a gente pode fazer trabalhando em cima de valores. E o que a gente usou aqui foi verificação. Para saber se está no valor que a gente quer ou não. Então, se está no valor 0, eu mandei ele digitar Pedro lá para mim. Então, a programação entendeu isso. Opa, está em 0. Então, eu tenho que colocar aqui nesse texto Pedro. Opa, está em 1. Eu tenho que colocar Luiz. Está em 2. Eu tenho que colocar Amanda. E está em 3. Eu tenho que colocar Janaína. Tá? Então, isso utilizando verificação. E para isso, a gente utilizou o operador de igual. O que aconteceria se a gente usasse, por exemplo, um operador de maior? O operador de maior ele vai ficar verificando se o valor que está aqui é maior do que, por exemplo, 2. Vamos supor, por exemplo, 2. Então, se o Progress Value for maior do que 2, ele vai mostrar Janaína. Ou seja, para ele mostrar Janaína, o valor tem que ser maior do que 2. Tá? O valor tem que ser maior do que 2. Entendeu? Se a gente utilizasse o menor, seria a mesma lógica. Então, se o valor for menor do que 2, aí sim ele vai mostrar Janaína. Ou seja, se for 2, ele não vai mostrar Janaína. Se for 3, ele não vai mostrar Janaína. Se for 1, aí ele vai mostrar Janaína. Tá? Por quê? Porque o valor é menor do que 2. Tá? Então a gente tem essas verificações aqui. Isso para fazer condições, tá? A gente tem outros aqui de mais, de menos, que é a equação matemática. Então não entra nesse quesito aqui agora. Mas vocês viram que funcionou a nossa lógica. De acordo com o valor, ele dá tal resposta. Então isso é uma coisa que vocês vão usar muito no projeto de vocês. É valor e resposta para esse valor. Ok?
ok? Então, no caso aqui, a gente usou o valor de igual. Se for igual a tal valor, ele tem que ser igual. Ele não pode ser maior do que 3 e nem menor do que 3. Ele tem que ser igual a 3. Então, quando chegar em 3, ele vai perceber: opa, cheguei no valor 3. Então, eu tenho que executar essa linha de comando. Mesma coisa para os outros. Opa, chegou no valor 2, então eu tenho que executar essa. Chegou no valor 1, então eu tenho que executar essa. E se aqui o valor, por exemplo, for 1, ele não vai executar nenhuma desses outros aqui. Ele não vai executar nenhuma, porque esses outros, para executar, o valor tem que ser esse daqui. Tem que ser 0, 2 e 3. Então ele vai pegar o valor e executar somente o que você mandou. Ok? Então, essa é a nossa aula básica sobre a SIC Bar, tá? A gente viu aqui em específico sobre a SIC Bar, mas você não precisa ficar preso a SIC Bar. Você pode colocar, por exemplo, no lugar da SIC Bar, você pode pôr um Edit Text, onde o valor que vir no Edit Text é o que vai acontecer. A gente pode colocar outra coisa. A gente até pode usar também um spinner para isso. O spinner também funciona. Uma list view também funciona. Tá? Um botão também funciona. Ok? Então a gente tem aqui vários componentes que servem para fazer alterações de valores. Tá? Na verdade, todos aqui funcionam. Até um linear iria funcionar. Tá? A gente tem alguns componentes aqui que eu só não sei se eu vou achar eles aqui agora. Deixa eu ver aqui no OnCreate. Ver se eles estão fácil de procurar aqui. Que seria o... Deixa eu ver aqui. É o swipe, no caso. Deixa eu ver. Eu acredito que ele não tá aqui. Ó, ele tá aqui, ó. Swipe. A gente pode colocar para quando a gente arrastar o dedo numa linear, para ele alterar um valor, tá? Isso serve também para fazer mudança de tela através de arrastar o dedo, entendeu? Mudar de uma tela para outra arrastando o dedo. Então, tem muita... Na verdade, dá para fazer qualquer coisa aqui, tá? Qualquer coisa que vocês quiserem, dá para estar fazendo aqui. Então a gente pode utilizar um swipe selecionando o nosso linear em qual linear que ele vai trabalhar. Por exemplo, o linear 6 aqui, por exemplo, que a gente selecionou. E a gente já vai estar selecionando um swipe para ele. O que é esse swipe aqui? Ele é um ouvinte. O que é um ouvinte? Um listener. Um listener, ele vai ficar ouvindo se a gente arrastou o dedo, tá? Inclusive esse swipe aqui, eu não me lembro como que ele funciona. Geralmente eu trabalho com swipe através de Search Directly. Mas vamos ver aqui. Eu vou dar um set text só para ver se é assim mesmo que ele funciona. Para falar a verdade para vocês, eu nunca mexi nesse swipe aqui. Deixa eu só salvar esses blocos aqui pra gente conseguir utilizar eles lá. Vou salvar eles aqui. Eu vou vir aqui no OnCreate. Vai ser no OnCreate mesmo. Porque como ele é um listener, então ele pode ficar em qualquer lugar. Vamos pôr para ele alterar aqui o TextView 3. Tá? Com o valor a gente poderia guardar uma variável. Mas eu vou... entendi, tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar isso aqui. Cara, se eu falar pra vocês que eu não me lembro como é que usa esse swipe aqui. Eu não lembro, tá? Geralmente eu não uso swipe por aqui. Então... Sinceramente, pra falar a verdade pra vocês aqui, eu ainda não vi como é que eu utilizo esse swipe em específico. Ele tem outro swipe aqui, mas eu não tô achando. Mas beleza. Talvez, acho que na próxima aula talvez a gente possa fazer isso também. Ver um pouco mais sobre alteração de valor, só que utilizar outros conceitos.
utilizar outros conceitos, por exemplo, através de um swipe ou através de um drag and drop. Tá? O que é o drag and drop? É pegar e soltar. Tá? Por exemplo, o drag and drop ele é o quê? Vamos supor que a gente tenha... Deixa eu até tirar esses aqui. Vamos supor que a gente tenha duas lineares. Você vai selecionar, por exemplo, essa linear aqui é a responsável por pegar os arquivos. E a linear de baixo é responsável por soltar os arquivos. A gente pode também, por exemplo, pegar para... Na linear 1, a gente poder pegar um arquivo e arrastar para a linear 2. Onde a gente pode fazer um drag and drop. Tá? Então a gente pode estar vendo várias coisinhas aqui. Eu vi pelo swipe ali, mas como ele não faz parte dessa aula, então eu não acabei estudando ao certo como é que faz ele, por aquele componente, para a gente poder estar trabalhando aqui. Tá? Até porque, como eu não entendi como é que funciona um listener, o que acontece? Como funciona esse listener aqui? Se a gente vir aqui, por exemplo, e colocar ele aqui em um create, se a gente tentar compilar o projeto, acredito que ele vai dar um erro. Isso, ele deu mesmo, ó. Ele deu um erro aqui de fechamento, tá? Por quê? Porque eu não vi como é que funciona esse swipe ainda. Mas isso nada que você vá lá no Google e aprenda na mesma hora, tá? Então ele tá dando esse erro aqui justamente por causa desse swipe aqui. Eu preciso ver como é que ele funciona. Mas beleza, essa aula vai ficar por aqui. A gente viu como é que funciona aqui a alteração de valores. O seekbar ele guarda um valor lá. A gente pode colocar para esse seekbar não para ele alterar o componente diretamente, mas para ele alterar o valor de uma variável. Por exemplo, a gente colocar para ele selecionar qual que vai ser o valor daquela variável. E aí sim, a gente vai utilizar essa variável nos componentes que a gente quer, tá? Então a gente pode, por exemplo, aqui pegar aqui o nosso seekbar, vir aqui em um text change, a gente pode vir aqui na variável, adicionar uma nova variável, uma variável do tipo número, e colocar aqui size, por exemplo, tá? Size. E a gente pode colocar para ele setar o valor da variável size com o valor da progress bar. Ou seja, essa variável sempre vai estar guardada com o valor dessa progress bar. Quando a gente arrastar ela, ele vai estar guardado esse valor. E a gente pode usar essa variável pelo projeto espalhado. Por exemplo, a gente vai alterar um texto, a gente pode colocar que a alteração desse texto vai ser o mesmo valor daquela variável, tá? Então, o texto vai receber o valor daquela variável, seja para tamanho, seja para translação, seja para rotação, ok? Então a gente pode guardar aquele valor para a gente usar depois. Bom, então essa aula vai ficar por aqui mesmo. Fucem, tentem, errem, corrijam e vejam no que dá. Depois venham aqui nos comentários e ver o que vocês podem me falar de novo. Ó, aprendi tal coisa, aprendi outra coisa, tal. Cada um vai aprender uma coisa diferente com isso que eu ensinei aqui agora. E quem sabe na próxima aula a gente não pegue mais a fundo sobre essa questão de guardar valores, alterar valores e ligação entre um componente e outro, certo? Só que a gente pegar nos conceitos um pouco mais complicados, tá? Uns conceitos um pouco mais complicados, porque eu não quero mostrar aqui, por exemplo, guardar em shared preference e puxar valor de tal lugar, jogar para Firebase para depois fazer o consumo de dados para estar pegando. Não vamos fazer isso aqui agora. Vamos deixar assim, tá? Pra gente só entender como é que funciona essa parte aqui. E aí, quem sabe, na próxima aula a gente pode começar a pegar, fazer uma parte 2 dessa aula aqui e começar a fazer coisas um pouquinho mais complicadas, tá? Tentar fazer algo um pouco mais complexo com isso daqui que a gente aprendeu aqui agora. Mas a gente precisa dessa base. A gente precisa desse pontapé inicial, certo? Eu não quero que vocês vão no YouTube e comecem, por exemplo, o que eu aprendi aqui agora, eu não quero que vocês vão no YouTube e pesquisem por outros vídeos, tá? Eu não quero que vocês pesquisem por outros vídeos em relação a isso aqui. Tentem focar nos meus vídeos, tá? Porque se você começar a pegar conteúdo, consumir conteúdo de diversos lugares diferentes, sua cabeça vai virar uma confusão. E aí vai começar a dar errado as suas coisas e você vai desistir do aplicativo. Não. Tenha paciência, espera os meus vídeos sair. Vocês têm o meu contato no WhatsApp ou por e-mail aí, tá? Tem o meu WhatsApp direto na descrição do meu vídeo. Tem uma dúvida? Pode me chamar lá, tá?
eu vou sanar a dúvida de vocês. Tentem não ficar procurando muito conteúdo diferente, que às vezes isso aqui que eu te ensinei aqui, uma pessoa pode te ensinar a mesma coisa, só que de formas diferentes, tá? Em vez dela vir aqui, por exemplo, e mostrar para você atualizar o valor diretamente por aqui, ela pode estar mostrando para você, por exemplo, criar aqui em Component, e já vir aqui em Add Component, e vir aqui em Firebase DB, e já adicionar um Firebase DB, e já jogar esse valor para lá, para puxar depois. Então ela pode complicar uma coisa que deveria ser fácil de entender, certo? E é isso que eu quero pegar aqui. Ah, mas você só ensinou isso aí só? Tá, mas precisa disso. A gente precisa entender como é que funciona isso aqui para poder estar trabalhando no futuro com coisas mais complicadas. Não adianta você querer falar, ah, como que eu faço para fazer um gradient color, mudar de uma cor gradiente para outra através de uma seek bar, tal, ou jogar um valor em tempo real pro Firebase. Cara, se você tentar aprender isso sem saber isso aqui, sem saber a base, o esqueleto de tudo, você vai ficar confuso. E aí você vai começar a receber um monte de conhecimento aleatório, sendo que era só você seguir uma coisa certa, uma coisa simples, tá? Uma didática simples, tá? Então tentem não ficar grudados em vários vídeos, ir lá e já pesquisar um, e já pesquisar outro, e tentar aprender isso, tentar aprender aquilo. Tenta, você que mal sabe usar uma seek bar igual eu fiz aqui, tentar criar um sistema de login com Firebase. É uma coisa simples criar um sistema de login com Firebase, é coisa muito fácil. Mas tenta não pular direto para essa parte. Cara, você tá acabando com a tua cabeça e provavelmente você mesmo fazendo você desistir no futuro de mexer com o Sketcher, tá? Então fica essa aula por aqui. Qualquer coisa me manda aí nos contatos que tem aí embaixo. Vocês têm o meu e-mail e o meu WhatsApp. E ficamos para a próxima aula. Eu vou pensar no que é melhor para vocês aprenderem, tá? Um abraço da BH Studios América e tchau.